Hoje você percebe que ele está confiante. Por isso que talvez seja o jogador mais importante do Flamengo nesse momento. Pra mim, se o Tite não der uma chance, eu não tô falando que o Pedro tem que ir pra Copa do Mundo. Se ele não der uma chance pro Pedro, eu acho um papelão. E como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Notas. Hoje vamos trazer para vocês mais uma react aqui no nosso canal no YouTube. E hoje vamos reagir ao que fala a imprensa do Pedro Artilheiro, né? Um jogadoraço para mim, que vamos ver se tem condições para chegar à Copa do Mundo sendo o centroavante do Brasil, né? Vamos ver a opinião dos jornalistas do Brasil, da Jovem Pan Esportes, um canal incrível. Deixaremos na descrição deste vídeo o vídeo original para que você pueda procurar, assistir, deixar seu like também e comentar também o que vocês acharam sobre o que falam estes jornalistas. Eu acho que Pedro é muita bola, é um centroavante incrível, pode ser o camisa 9 da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu também acho o mesmo, né? É isso, se vocês gostam do vídeo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal se vocês gostaram do conteúdo e comentem lá nos nossos comentários vocês que acham. Tem condições? Não tem condições? Pra mim, Brasil não tem um jogador assim. Não tem um jogador assim. Então, pra mim tem que estar, tem que levar pra Copa do Mundo, mano. Tem que considerar, sem nada mais a dizer. Vamos diretamente. Vamos lá. O Pedro chega à marca de 9 gols nos últimos 7 jogos. O Pedro chega a 9 gols nos últimos 7 jogos e, além disso, 4 assistências. E 5 assistências. Então, além disso, se você for calcular quantos gols ele participou nos últimos 7 jogos, são 14. 14 gols que o Pedro teve participação direta nessa excelente fase do Flamengo. Uma pergunta que eu faço para vocês. Para mim, se o Tite não der uma chance, eu não estou falando que o Pedro tem que ir para a Copa do Mundo. Se ele não der uma chance para o Pedro, eu acho um papelão. Não tem. Para mim não tem camisa 9 hoje para a seleção brasileira. Exatamente. Melhor do que o Pedro. Eu falei. Vocês concordam ou vocês acham que eu estou exagerando? Concordo 100% e o Tite vai dar essa chance ao Pedro. É informação. Lógico. O Tite, ele tem um carinho, uma paixão pelo Pedro enorme. Aliás, isso aí, para quem acompanha um pouquinho e lembra, o Pedro foi o primeiro a ser chamado. Vocês lembram disso, não? O primeiro a ser chamado foi o Pedro. E já vestiu a camisa. O Brasil precisa, segundo o Tite, de um cara de centro. E como abriu 3 vagas mais, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele levasse o Pedro para a Copa do Mundo. Tem muita gente pela beirada, está cheio de jogador pela beirada. E graças a Deus apareceram esses garotos pela beirada para ajudar o Neymar, que vai jogar de armador na Copa do Mundo para a seleção brasileira. Vai ser ali o Casemiro, o Fred, o Paquetá e o Neymar. E aí um aberto pela direita e o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. E o Pedro é o cara da opção tática. Pedro é o cara da opção tática. Um jogo lá complicado, de oitavas de final, de quartas de final de Copa do Mundo, você está empatado, você precisa jogar a bola para a área, você precisa um cara de cabeça, você não tem. O Richarlison não é essa característica. Então o Tite está de olho no Pedro. Forte também, Pedro. E o que ele queria do Pedro? Ele queria que ele tivesse sequência. Ele falou, pô, fica complicado convocar se o cara não tiver sequência. Como ele vem tendo essa sequência, eu não acharia nada estranho ele já chamar em setembro, né? Já titular, né? Para mim, quando o Pedro tem sequência, é imparável esse jogador, mano. Surpreso ficaria se o Pedro fosse um jogador para a Copa do Mundo no Catar. Então eu estou aguardando que isso aconteça. Ficaria surpreso também se não acontecesse pelas informações que eu tenho. Ó, a gente está voltando aí em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan, para a gente ficar aí simultaneamente na rádio e no YouTube. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado chegou, uma boa tarde, Flávio Prado. Boa Sempre tarde. que a gente fala numa convocação, que a gente cobra uma convocação para a seleção brasileira, muitas vezes, eu não vou falar sempre para ser justo, você diz, não vai decidir nada. O Pedro pode ser decisivo. Sim. O Pedro não é um tipo de jogador que, entrando num jogo de Copa do Mundo, ele pode ser mais decisivo do que outros jogadores que vêm sendo convocados para a seleção brasileira? Tão decisivo quanto o Rafael Veiga, que você defendia com a mesma veemência. Defendia a convocação do Rafael Veiga
sigo deixando claro que ele deveria ter sido convocado, assim como deveria ter sido Dudu em 2018. Exatamente. No seu auge, Um nível Bruno Henrique em incrível, 2019, mesmo. no seu auge. Mas isso Eu não vou tá- ficar babando o ovo do técnico da seleção. Eu falo que eu acho que tem que ser convocado. Você baba ovo de vários jogadores, é isso? Sim, tem jogador que muitas vezes eu me recuso a falar por ser amigo pessoal. Tem razão do aspecto tático, da necessidade tática de mudança de um jogo ou outro, um jogo decisivo, um jogo que pode ter um centroavante na área e com gol de cabeça decidir a partida. Mauro César Pereira, a gente falou, né, sobre essa situação do Pedro. São 9 gols nos últimos 7 jogos, são 5 assistências nos últimos 7 jogos. Um jogador que você mesmo criticava muito, quem dizia, tem que arranjar tumulto para sair do Flamengo. Por que se ele recebe chances? Quem que falava isso? Não, Pedro, Eu calma. não, você que falava. Só você, era o único. Você era o único. Muita gente falou que ele deveria ter É que eu só criado. ouço você. Ele foi o primeiro. Você Ele falou, foi o primeiro. aí os caras foram na barca, né? Ele foi o primeiro. Eu fui na barra, cada vez eu sou maneiro que vai com as outras. Tá arrependido? Não. Ué, o Pedro tá jogando, tá fazendo gol, tá Não, não tô arrependido não, eu quero ver o Pedro jogando, pô. Não, Eu levaria o Pedro, se ele continuar jogando. Pedro é titular do Flamengo, que não é nenhum time pequeno, é um gigante. E o Matheus Cunha no banco do Atlético de Madrid, nesses 3 meses que faltam, eu levaria quem tá jogando. tá bom, mas se ele tivesse saído, como você falou que ele tinha que forçar pra sair, Aí é melhor. tá nessa fase agora. Melhor que Vai Matheus fazer Cunha. gol. O time não Talvez vai fazer tivesse gol. no Que é? Palmeiras. Você vai imaginar pra saber se ele fosse para outro time não vai fazer No gol? Palmeiras. Então você não se arrepende do que você falou. Não. Então tá bom. O que eu falei pra ele que tá jogando. E agora ele nunca critiquei, né? Não. Fala que queria um Pedro Você titular. sempre falou que o Pedro tinha que ser titular do Flamengo. Sempre. Como eu boto no meu time o Gabigol de titular? Agora, Mauro, você falou muito dessa situação. E o Pedro, ele até revelou recentemente numa entrevista pro Globoesporte.com que ele pensou sim em sair. Que ele tava com a cabeça meio conturbada, mas em momento nenhum esse moleque influenciou no clima do Flamengo. Eu acho isso legal. Virou a Em momento situação. nenhum ele fez cara feia e ele deu essa volta por cima. Ele foi um cara de grupo. E além disso, é um cara que vem mostrando esse excelente futebol. O Pedro merece, na sua opinião, uma chance na seleção? Merece, mano. É o Demais. principal jogador do Flamengo hoje, na sua opinião? E outra, o que falar do jogo do Flamengo, essa virada contra o Avaí? Perdeu muitos gols. De novo, cria e perdeu muitos Eu gols do também. Flamengo, né, Mauro? Deixa eu Marcou só dar uma 12 informação gols. que a gente que eu apurei aqui durante o nosso papo, né, de um colega da imprensa argentina que acompanha há muitos anos o Argentino Júnior. A informação que vem de lá é o seguinte: Fausto Vera, 4,5 milhões de dólares, mas os bônus por desempenho podendo chegar a 6. O Argentino Júnior fica com 30% de uma eventual venda futura e eles estimam que o investimento do Corinthians gira em torno de 8 milhões, caso atinja as metas máximas, com comissão, etc. e tal, de dólares. Esse é o custo aproximado aí do jogador. E sobre o Pedro, assim, primeiro, eu acho que o futebol é clube, estou pouco me deixando para a seleção brasileira. Quando chegar lá em meados de novembro, aí eu vou pensar em seleção brasileira. Ele tem que jogar no Flamengo, fazer gol no Flamengo, que pagou 14 milhões de euros por ele, paga um tremendo salário para ele, teve várias oportunidades que não aproveitou, jogou bem com o Gabigol, com todos os técnicos em determinados momentos, mas não se firmava, porque o Bruno Henrique sempre era melhor do que ele. Exceção Renato Gaúcho, que não os utilizava. Jogou com o Jesus, Jesus muito pouco, porque foi pouco tempo, mas jogou com o Domi, jogou com o Rogério, jogou com o Paulo Souza. Com todos os técnicos, eles foram reunidos e tiveram bons momentos. Mas o Bruno Henrique sempre era melhor do que ele. E não dá para jogar com os três a maioria das vezes. O Bruno Henrique é um jogador que, no Flamengo, ele faz coisas que a gente nunca imaginou que ele fosse capaz. Então ele sempre ficava em segundo plano. Teve muitas oportunidades que não aproveitou, perdeu muitos gols, como o Gabriel tem perdido, só que agora ele tem conseguido jogar bem. Pra mim nunca teve tantas oportunidades. Pra mim também. Não é assim. Na sequência, Não é conseguiu, assim. Não concordo. fazer gols, dar assistência, números ótimos, atuações muito boas. Nesse momento ele tem sido o principal jogador da equipe, sem dúvida alguma, o mais regular, né? Porque até a Arrascaeta ontem perdeu 2 gols, um ele não quis chutar, quis dar pro Gabriel, e o outro ele chutou em cima do goleiro. Chances claríssimas, né? Teve a terceira ainda que ele não conseguiu aproveitar, mas salvaram em cima da linha. Ele colocou na cabeça do Pedro. O Pedro tem feito gols de cabeça, inclusive, que é um fundamento que ele não é tão bom, mas ele tem melhorado, tanto que tem feito vários gols assim. Né? Tá num ótimo momento, é um ótimo jogador. Mas ele também tem uma parcela de responsabilidade. Acho que sempre se atribuiu aos treinadores a responsabilidade por ele não conseguir jogar aquilo que a gente sabe que ele é capaz. Quando também tinha a responsabilidade dele. Teve sim uma queda evidente quando não foi para a Olimpíada. Acho que ali ficou muito claro que ele não gostou, mas ele não tem contrato com a CBF e clube nenhum é obrigado a liberar jogador para Jogos Olímpicos, que é um torneio mequetrefe,
de quinta categoria, com seleções pífias e que não vale porcaria nenhuma. Calma. É isso. Jogo Eles são nem olímpico. olímpico, futebol vale é nada, uma fala. porcaria. Não vale nada. Concordo Não mil vale por cento nada. com o que o Mauro falou. É ridículo que você seja obrigado a liberar um jogador tão caro para jogar um torneio mequetrefe olímpico. Não tem que liberar. O Flamengo foi muito bem. Quem tá ali é E se os Oliveira. outros liberam, é porque eles não têm ou coragem, ou são mais subservientes ainda à CBF, ou porque eles devem ao jogador, caso do Daniel Alves, que largou o São Paulo na Libertadores, que é muito, 1 milhão de vezes mais importante que o torneio olímpico de futebol, e pra ser Que seleção, isso, porque mano. tinha o A sonho Dani de ser Alves campeão olímpico. E largou o não São Paulo, mas o São recebia Paulo seu devia, salário se o São Paulo não devesse ao Daniel Alves, ia falar, não, vai ficar aqui e vai jogar no São Paulo. Mas o São Paulo devia, porque o São Paulo entrou naquela aventura com os investidores que nunca apareceram. Então eu vejo dessa maneira. Tudo bem, ele tem o sonho de jogar a Olimpíada, mas ele joga no Flamengo. Ele tem um contrato com o Flamengo, ele ganha um alto salário do Flamengo. Custou muito dinheiro e ele era reserva na Fiorentina. E tem um alto do salário. Vlahovic. Tem um alto salário. Do Vlahovic, que naquela época, você pega os números, não vinha fazendo muitos gols. O Vlahovic explodiu depois, aí foi vendido por uma fortuna pela Fiorentina para a Juventus. Ele era reserva lá, então ele era reserva do Vlahovic e foi ser reserva do Gabigol. E ele não conseguia se firmar. Agora, como disse o Nilson, com o Bruno Henrique machucado, o Dorival, obviamente, colocou os dois para jogar. Só que faltava, né, inventar ali um Marinho, o Vitinho no ataque, sei lá, mas o que não. É óbvio que tinha que ser os dois. O Dorival aí, não estou desmerecendo o Dorival, mas ele fez o óbvio. Ele tem que colocar os dois. Eu tenho o Pedro, o Bruno Henrique machucou, é Pedro e Gabriel. Os dois, e não é verdade que o Pedro força o Gabriel a jogar fora da área. Até passei para o Boni semana passada, a gente não conseguiu mostrar aqui os mapas de calor do Gabigol desde 2019. Ele sempre joga mais pela direita e agora até ele tem aparecido menos por ali e mais em outros setores do campo, ou seja, ele sempre sabe da área. Não No Santos ele joga. exato, não o Pedro pode não jogar empurra assim. para fora da área. Centroavante. Exato, o Pedro não empurra o Gabriel para fora da área. Ele não tem culpa nenhuma disso, o Pedro. Ele sempre sai para fazer as jogadas fora da área. O Bruno Henrique ocupava a área como centroavante quando eram os dois, desde 2019. Agora, com o Pedro, ele continua fazendo isso e há momentos que o Pedro sai para fazer jogadas. O Pedro deu passe para o Arrascaeta fazer gol no Atlético. Contra Ele Val. disputa a bola, Sim. ganha do Alan e faz o passe para o primeiro gol. do Passe, Flamengo. foi criador da jogada. Também. Incrível, mano. Então o Pedro tem jogado muito Inclusive bem. pro Gabigol. Inclusive pro Gabigol. O Pedro tem jogado muito bem. Ele jogou bem com o Gabigol com outros técnicos. Agora tem tido uma sequência porque surgiu uma oportunidade maior com a lesão do Bruno Henrique. Agora eu acho que ele tem que jogar a bola dele no Flamengo. Seleção é consequência. Se o técnico quer levar ou não. Por que o Felipão não levou o Alex na Copa do Mundo? Até hoje a gente vai ficar discutindo. Poxa, o Alex jogava tanto, por que ele não foi? Mas pode o Tite achar que é melhor o Matheus Cunha, que também é reserva. Bom, esse desenho tático que o Mauro acabou de mostrar é a razão da convocação do Pedro. Exatamente isso que foi discutido entre eles. Entendeu? Nós não temos esse cara. Entendeu? Entre o Matheus Cunha e o Pedro, claro que a opção é o Pedro, que foi o primeiro a ser chamado. Foi o primeiro. E outra coisa que o Tite falou, e é interessante, dessa conversa ali, confiança. Ele falou, o Pedro está num momento de grande confiança. Talvez ele não tivesse rendido, e como não rendeu nas oportunidades que teve, porque ele não teve sequência, ele não teve confiança. É isso. Hoje não, o jogador com confiança é outro rendimento. Hoje você percebe que ele está confiante. Por isso que talvez seja o jogador mais importante do Flamengo nesse momento. Eu vou falar uma coisa, pra mim, meu gosto, eu gosto mais do Pedro que do Bruno Henrique. Você? É meu gosto, né? É isso, pra mim é um jogador com mais qualidade. Para mim, Bruno Henrique é incrível, mas Pedro é mais completo, pra mim, mano. eu... E não machuca tanto. Bueno, em isso tem razão, mas para mim são dois jogadores muito distintos, muito diferentes, nada que ver a posição de cada eu jogador. sei. É que, pra mim, o Pedro pode fazer esse trabalho do Bruno Henrique também. Não. Pra mim, sim. Não. Pra Ele mim, joga sim. em outro lugar para mim. Sim, mas o Pedro, se você coloca também pra fazer a criação das jogadas, também fez a criação, mano. Para mim, Pedro é centroavante completo. Eu discordo com... Isso falava tudo do Gabigol e agora estamos vendo que o Gabigol também pode fazer uma criação da jogada, mano. Pedro é diferente. Não sei, para não mim. sei. Para mim, Não não sei, concordo mano. tampoco com um jornalista que falou que Eu também não concordo, mano. desaproveitou oportunidades. Para mim, nunca tuvo a confiança. A confiança dos treinadores nunca... Teve, né? Ele fazia jogos bem incríveis, com muitos gols, fazendo muitos gols.
mas não tinha sequência do jogo. Exatamente. Sempre foi banco. Sempre foi banco e parava a continuidade desse jogador. Com o Rogério Ceni como que teve mais chances, mas com outro treinador, eu não lembro, mano. Renato Gaúcho nunca teve chances. Nunca, mano. É isso! Se vocês gostaram do vídeo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal se vocês gostaram do conteúdo e comentem lá nos nossos comentários vocês que acham do Pedro, né? Vocês que acham? Para mim tem que levar se Pedro continua neste nível que está jogando nos últimos jogos, eu acho que tem que ser titular do Brasil, mano. Vai ser centroavante. Não sei se titular, mas vai ser muito importante se levam para a Copa do Mundo. Exatamente. É isso. Até a próxima React. Sempre futebol com respeito. Fui.